E agora eu vou compartilhar a tela. Que é... Deixa eu ver aqui. Todos estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Beleza, deixa eu só arrumar aqui. Vamos começar então, beleza? Vamos dar início então à defesa do trabalho de conclusão de curso, né, de João Pedro, que vai falar sobre esse tema, ele vai explicar para vocês. Então, a apresentação do trabalho de conclusão de curso, ele tem 3 momentos. O primeiro momento de apresentação, que dura, em geral, às vezes, 30 a 45 minutos, então não tem algo muito bem definido. Depois, num outro momento, o João vai responder aos questionamentos dos membros da banca. Depois, num terceiro momento, o João se retira da sala. A gente vai discutir sobre se o trabalho está apto ou não a ser aprovado. Depois ele retorna e aí a gente preenche a ata de conclusão. É o único documento que a gente vai encaminhar para o Flávio. Então, nós temos a ata, que é obtida hoje. Depois a gente vai fazer as correções sugeridas pelos membros da banca. E aí o trabalho sugerido a gente vai depositar no repositório. O repositório vai dar uma conclusão, uma declaração de aceitação. E aí, juntamente com a declaração do repositório e a ata de defesa, a gente encaminha um e-mail para o Flávio vai dar baixa lá no sistema do SWAP, da parte de TCC, tá, João? Ok. Então, vai ter esses 2 documentos que a gente vai mandar por e-mail. Então, agradeço de antemão a disponibilidade perante tantas atividades que vocês têm para fazer, né, o Kleber Lee e a Érica, tá? Então, eu vou passar a palavra para você, João, tá? Então, pode ficar à vontade. Boa noite, Milton. Boa noite, Érica. Boa noite, Kleber Lee. Boa noite. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar avaliando a minha defesa, que tem como título Tiririca, Cyperus rotundus, fonte de núcleo de Piriculária grísea, agente causal da brusone. Meu nome é João Pedro Diniz e tem como orientação o Dr. Milton Luiz da Paz Lima. Falando sobre um breve esquema da apresentação que eu vou estar conduzindo. No primeiro momento, a gente vai estar falando uma introdução sobre a tiririca, uma breve introdução sobre a doença, a brusone, e o fitopatógeno Piriculária grísea. Vamos falar também uma revisão bibliográfica. Após, vamos entrar no projeto, falando sobre materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e finalizar com as literaturas citadas. Então, uma breve introdução sobre a tiririca hospedeira. A tiririca ela é uma planta de origem africana e geralmente ela é encontrada em jardins, gramados, né, e campos agrícolas. É uma planta aí bastante difícil de controlar, dá muito problema aí nos campos agrícolas, bastante resistente, principalmente a glifosato, né? Ontem mesmo a gente teve uma ação com a tiririca, com um cliente que estava tendo muito problema com ela. Então, na nossa região aqui é uma planta bem difícil. E por ela ter essa alta competitividade por recursos, né? Adubação, por recursos hídricos, enfim. Deixa eu passar. Então, a tiririca, né? Ela tem essa particularidade, né? Por ter seus tubérculos, a gente chama de batatas, né? Na raiz. Falando um pouco da doença, da brusone,
falando elas no arroz, né? Ela é muito comum no arroz, no trigo, principalmente em gramíneas. A brusônio pode ocorrer em todas as partes aéreas das plantas. Ela vem desde o estágio inicial de desenvolvimento até a fase final da produção de grãos. Nas folhas, os sintomas típicos se iniciam com pequenos pontos de coloração castanhas, né? Que podem evoluir para as manchas elípticas com extremidades agudas. Essas manchas, de acordo com que a doença vai evoluindo, ela vai aumentando no sentido das nervuras, apresentando centros cinzas e bordos marrons avermelhados. E às vezes, quando ela já está bem avançada, ela é circundada por halo amarelado. Falando aí ainda sobre a doença, eu trouxe duas imagens da doença no arroz. Então, na imagem a gente vê a doença no colmo e nó. Geralmente, os sintomas dos colmos e nós são manchas necróticas, né, com formato de elipse. Geralmente, quando essa doença dá no colmo e no nó, ela é conhecida na produção de arroz como brusônio do pescoço. Ela também dá em panículas, né? As panículas ficam quebradiças, esbranquiçadas, né? Na região do pescoço também. As condições ideais para o desenvolvimento da doença: alta umidade, alta temperatura e alta fertilidade de nitrogênio. Por que que o nitrogênio dá essa condição para a doença, para o fitopatógeno infectar as plantas? Na situação onde a gente tem bastante nitrogênio, ocorre, né, uma intensificação do crescimento vegetativo. Então, com esse crescimento vegetativo, a redução de silício nas plantas, então a diluição do silício ali em toda a planta diminui, e o que facilita a entrada do fitopatógeno na região das folhas, né? Porque o silício ele tem a função de fortalecer a parede celular. Então, falando um pouco sobre o agente causal, a Pericularia grisea, trouxe as imagens dos fungos, né? A imagem A, B, C e D, a gente vê o fungo na fase telemórfica, onde a gente tem na letra A asca, B, os ascoporos e a C, os ascomas. Já nas imagens F, G, H, na fase anamórfica, então a gente tem os conídeos, as células conidiogênicas e aí a gente tem os macro e microconídeos, né, na letra G e H. Os conídeos, eles têm geralmente formas obipiriformes, né? Então eles são mais alongados, diferente da outra imagem, que também é periculária. Essa é a periculária gris, a imagem ao lado é periculária, mas ela tem o formato mais piriforme, né? Formato de pera, nessa foto em azul. Então, uma revisão sobre os 3 pontos, né? Hospedeiro, doença e fitopatógeno. A planta da tiririca, como eu disse no começo, ela é nativa da África. Ela é uma planta perene, bulbosa, encontrada em várias partes do mundo, principalmente na América. Ela tem um difícil controle, ela espalha rapidamente pelo extenso sistema radicular, né? Como eu disse, ela tem as batatinhas no sistema radicular, então por isso que fica um pouco difícil o controle da planta. Mesmo a gente controlando a parte aérea, ainda fica esses bulbos na raiz. E ela é considerada como uma das principais plantas daninhas aí na produção. Ela tem perdas bem significativas na produção das culturas e ela serve, como a gente está estudando, para hospedeiro para a doença. Um pouco sobre a brusônio. Como eu disse no começo, ela é uma das principais doenças que infecta o arroz e o trigo. No trigo, a doença se apresenta principalmente nas espigas. No arroz, ela se manifesta
de forma com forma de pequenas lesões necróticas. No trigo, ela pode reduzir até 72,5% do peso das espigas, né, o peso dos grãos. E no arroz, ela tem aí danos de até 50% da produtividade. Tem dados aí que pode chegar até 100%, dependendo da infestação na cultura. Para controle da doença, a gente tem o preparo do solo, a adubação adequada, né? Então, sempre fazer aí uma análise de solo para ver principalmente níveis de nitrogênio, para a gente evitar essa, igual eu expliquei no começo, essa diluição do silício, para evitar a entrada do fitopatógeno na folha. Controle de resistência genética e controle químico, que é o mais eficaz, né? Falando ainda sobre a doença, a gente pegou esse trabalho do Barromeu, que mostra os hospedeiros, né? Que a periculária grise infecta. Então, a gente tem várias gramíneas aí, desde capim-coxão, capim-angola, e do gênero Ciperus, o único que ele estudou foi o Ciperus brevifolius, que é o junquinho, né? Então, a gente ainda não tem dados para tiririca. A título de curiosidade, eu trouxe um pouco sobre o ciclo uma imagem, né, que mostra o ciclo da doença. Então, no nosso caso, ela vai começar ali nos hospedeiros secundários, né, na tiririca, até infectar a cultura. Pode ser por disseminação do vento, até a infecção da planta. Então, vai aparecer os sintomas, no caso do trigo, sintomas nas espigas, na parte aérea, né, e a colheita. Então, a gente vai ter sementes infectadas e acaba que esse ciclo não termina da doença, enquanto a gente não conseguir controlar ela aí. Sobre o agente causal, a periculária, como eu disse, ela apresenta os conídeos de forma obipiriformes, né, as formas mais alongadas. Os conídeos aderem à superfície da folha antes da emissão do tubo. Ele pode infectar todas as partes aéreas das plantas, desde o estágio inicial até o estágio da produção de grãos. Tem os conidióforos agrupados, curtos e agregados. Uma particularidade da periculária grísea é o agrupamento dos conidióforos. A gente vai ver nos resultados das discussões que foi um dos métodos que a gente usou para conseguir diferenciar ela dos outros gêneros. Então, aqui, mais uma ilustração da peliculária. A gente pode ver aí os dois conidióforos, né, saindo do estômago da planta. Então, igual eu disse, é uma particularidade da peliculária gris, esses dois conidióforos, esse agrupamento dos conidióforos. A gente tem na célula conidiogênica os dentículos, né, onde prendem o conidióforo através do dentículo e do hilo. Então, mais uma ilustração que mostra a morfologia desse agente causal. A título de curiosidade, a gente trouxe também essa imagem que mostra os formatos dos conídeos, né? Então, algumas variações dessas formas, né? Onde a gente tentou encaixar as variações das formas do conídeo para a gente conseguir mais a representação na hora da gente conseguir identificar a periculária.
outra imagem onde mostra o agente causal, a pericular. Então, a gente vê aí os septos, né? Na imagem H, bastante destacado aí, os hilos, onde mostram as setas, né? Como eu disse, o formato obipiriforme, né? O formato mais comprido, diferente das outras. Na letra I, a gente vê aí os microconídeos, que também foi identificado. A gente vê na letra A uma parte mais acinzentada, né, que é a infecção do fungo em cima da superfície da semente. E a gente também vê ali os conidióforos, os dentículos, né, nos conidióforos, aqui na letra F, onde prende os conídeos através do hilo. Mais uma imagem mostrando aí no meio de cultura, né, a propagação deste fungo. Então a gente vê também os hilos. Na microscopia eletrônica a gente viu, já dá para ver também os microconídeos, né, os macro e microconídeos. Os microconídeos na microscopia eletrônica. Então, o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi identificar sobre a planta de tiririca, Sphaeros rotundus, a incidência de periculária grísea, agente causal, né, da Brusone, da doença da Brusone. Então, eu trouxe 3 imagens aí, né, desse agente causal no trigo, a imagem do meio na tiririca e a terceira imagem na braquiária. Materiais e métodos. Então, a gente coletou as amostras de tiririca hospedeiro em Urutaí, foi coletado em um campo aleatório, em janeiro desse ano, de 2023. O processamento das amostras, a gente levou as amostras até o laboratório de microbiologia do IF Goiano, onde a gente conseguiu visualizar a visualização das lesões. A gente fez as lâminas por pescagem, né, pescagem direta dos conídeos, por fita adesiva, onde a gente conseguia a visualização da lesão em microscópio estereoscópico, né, e depois isolamento agar-água, BDA. E através disso a gente conseguiu as macrofotografias dos sintomas. As microfotografias foi através do microscópio estereoscópio e a microfotografia do microscópio óptico, imagens digitais em escalas, né? A gente separou, através da morfologia e a morfometria, a gente separou 100 unidades dos conídeos para avaliar, né, as suas dimensões dos septos, as dimensões das células conidiogênicas, os apressórios e os conídeos esporodóquio, para a gente conseguir avaliar aí, conseguir identificar a Cyparis grigia. Então, depois que a gente avaliou, né, através dos microscópios, a gente construiu as pranchas comparativas desses sintomas e dos sinais, e através da construção dessas pranchas, a gente conseguiu identificar e dimensionar cada conídeo e a construção da tabela comparativa de morfologia e morfometria das estruturas de sintomas e dos sinais. Então, na tabela aí a gente conseguiu dimensionar, né, através de softwares, os tamanhos dos conídeos e células conidiogênicas para a gente comparar com as outras literaturas.
A título de curiosidade, essa foi uma ilustração que a gente fez dos sintomas, né, nas folhas da tiririca, através do software. Não ficou uma imagem bem explícita, mas a gente decidiu trazer mais para a título de curiosidade. Então, essa é a imagem da sintomatologia nas folhas, né, da tiririca, onde a gente vê aí na primeira imagem o aspecto geral das folhas, inflorescências, né, com as nuances, né, então amarelada em forma geral. A imagem B, a inflorescência da planta, né, com espiguetas lineares de coloração vermelhas escuras. Na imagem C, a gente vê aí lesões necróticas na fase abaxial, marrom palha, ao centro e com bordos marrons avermelhados. Na imagem D, a gente vê lesões já elípticas, né? Ovoides e obovoides, de centro pálio e branco. Na E, a gente vê já lesões esféricas de bordos francamente marrons avermelhados, por vezes surgindo no centro ou nas margens foliares. Na F, já lesões, né? A gente já consegue ver lesões na fase adaxial. Na imagem Z, a gente já vê a necrose da folha, né? Então, aí um avanço da doença aí no seu hospedeiro. Outra prancha da sintomatologia das folhas da tiririca, a gente vê na imagem as lesões elípticas, né, amarelo alaranjada, causado pelas distorções dos folhos. Na letra B, as lesões elípticas nos centros pálidos e halos marrons alaranjados. Já na letra C, a gente vê a distorção do limbo, né, as lesões causadas pelo avanço da doença, está bem explícito também na D e na imagem F, né? Então, esse avanço aí da doença já causa essa necrose na folha. Através dessas identificações da sintomatologia, a gente chegou em 4 padrões sintomáticos. A primeira etapa, observada a presença, né, de lesões cloróticas individualizadas. Na segunda etapa, lesões marrons avermelhadas individualizadas já sem a presença de halos, né? Terceira etapa, lesões com variações de cores e com halos marrons avermelhados e alaranjado e centro pálio. E na quarta etapa, já aí apresenta uma epidemia representada por deformação foliar, né? A folha já necrosada, confluência e lesões de múltiplas cores, formas e tamanhos. Então, na prancha que a gente fez da Ciperos, a gente chegou a essa etiologia, né, da Brusone. Aqui está da Brusone no pé de galinha, mas a gente foi só um erro de digitação, na tiririca, né? Na imagem A, igual eu falei no começo, a gente vê conidióforos agregados, né? Então, isso é uma particularidade da periculária grisa, uma das formas que a gente conseguiu diferenciar das outras. As células conidiogênicas. Na letra B, os conidióforos jovens, né, e bem desenvolvidos, indicado na base. Conidióforos obipiriformes, septados e lano, na base do hilo proeminente truncado. Nas imagens F e G, a gente consegue ver os aspressórios elípticos, né, arredondados, aspressórios que são os poros que vão ali infectar as plantas, né? Os conídeos muito alongados, né, com extremidade apical e fina, né, com formas obipiriformes, septados, com os dois septos, né, no conídeo. Na imagem J, a gente consegue ver aí o conídeo
ele apresenta uma região do segundo septo e leve constrição. Na K, a gente já vê o hilo proeminente, detalhe da célula apical alongada. E na L, a gente consegue ver aí o aspersório, né, nessa parte mais escura, e o hilo nessa parte mais em cima do conídeo. Então, a gente, nas pesquisas, né, para a gente conseguir comparar e diferenciar o apicular, então a gente achou duas, a gente decidiu comparar com duas literaturas citadas. Então, a gente tem o nosso isolado, que a gente identificou, e os outros dois isolados que a gente decidiu comparar. Então, a gente chegou nas formas das lesões, a nossa irregular, né, elíptica e cilíndrica, a dimensão da lesão de 1 a 6 micrômetro por 3. Nos outros dois, nas outras duas literaturas não foi publicada essas lesões, a forma das lesões. A nossa apresentou distorção foliar, no caso da auriculária, das outras duas auriculares não foi publicado também. Lesões confluentes, então na nossa teve a presença, e deformado, né, e acícula. Coloração marrons dos halos, né, marrons alaranjados, marrons avermelhados. E nas outras publicações, nas outras literaturas não foram publicados. A segunda tabela, característica dos conidióforos, né, na nossa espécie de periculária e das outras que a gente está comparando. A dimensão do nosso conidióforo, a gente chegou aí uma dimensão a maior de 4,6, né? A mínima de 11,7 micrômetro e a média a gente chegou a 20,8 por a média de 4,6, né? Então, a gente comparando com a pseudopericulária, a gente vê a dimensão já diferente, né? 36,5, né? A máxima, a mínima 17,5, né? Por 5,3 e a mínima 6,5, né? Com uma média de 28 por 6 micrômetros. O número de septos, o que a gente isolou, a gente achou de 1 a 3 septos, né? Nas publicadas, de 2, na periculária grísea publicada, e na pseudopericulária, 3 septos. Presença de dentículos, a nossa não tinha, né, ausente, né? Na periculária grísea de 2009 tinha a presença, e na pseudopericulária não foi publicado. Conidiogênese da célula poliblástica, né, denticulada, integrada. No outro isolado, fialídica e integrada, e na pseudopericulária não foi publicado. Os conidióforos, as dimensões dos conidióforos, né, eu acho que tá repetido, né? Eu repeti aí as duas dimensões. Eu repeti elas. Então, a gente vai para a tabela 3, que são as características do conídeo, das espécies da que a gente isolou e das outras duas espécies. As dimensões dos macroconídeos que a gente conseguiu identificar, porque no nosso trabalho a gente não conseguiu identificar microconídeos. Então, a dimensão, a média foi de 24,6 por 5,8. Da periculária grísea de 2009, 22,4, né? A máxima, 18 a mínima, por 9 e 7,2. A pseudopericulária, 36,5, 28, né? A média, e 6, então a gente pode ver aí essa diferença.
a forma do macroconídeo, né, o bipiriforme, afiliados, né, e na periculária grísia de 2009, ela é piriforme, então o formato é diferente, né, a nossa, ela é mais alongada e a piriforme ela é um pouco mais arredondada, então a gente conseguiu ter essa diferenciação, e a pseudopericulária a gente não achou publicação. Presença de hilo protuberante, a nossa tinha presença, né? E as outras não foram identificadas. A forma do microconídeo, então a gente não conseguiu identificar microconídeo no nosso trabalho. Pode até ser um novo trabalho aí para a gente estar desenvolvendo para conseguir identificar esses microconídeos. Nas outras, no primeiro isolado, o microconídeo era liliano, lunato, né, com parede celular sem septação. Como a gente não conseguiu identificar, então a gente não, não teve essa comparação. Presença de ramificações, né, a nossa não foi detectada. No segundo isolado de 2009, havia essa presença, né, da ramificação dessa extremidade apical do conídeo. E o diâmetro do aspersório. O nosso 7,9. Deixa eu só tirar aqui que está na frente. 7,9. E a média, né, de 7,9. E os outros dois não foram publicados. Então, o que a gente conseguiu concluir, né, com essa identificação? Os sintomas provocados pelo patógeno ocasionaram lesões, né? A gente falando aí dos sintomas, ocasionaram lesões com bordos muito marrom avermelhado e centro fortemente pálio, né? Quando avançado, e quando jovem, lesões sem halos, individualizadas e lesões unicamente marrons avermelhadas. As lesões avançadas provocam deformações, né, das acículas e fendilhamento do tecido central. Os sinais indicaram conídeos fortemente alongados, como a gente falou, piriformes, né, diferente dos outros formatos dos outros conídeos, que eram piriformes, com ílios proeminente. Então, a gente chegou à conclusão que esse é o primeiro registro, né, de ocorrência de periculária grísia, causando uma mancha foliar em Tiririca, na cidade de Urutaí, onde a gente coletou as amostras do hospedeiro. Essa foi as literaturas utilizadas. Eu quero agradecer pela atenção da banca, quero agradecer pela orientação do professor Milton Lima, quero pedir desculpa pelo nervosismo, às vezes gagueja, esquece as palavras, mas é isso, muito obrigado, e é isso. Obrigado, João. Vamos então dar início à arguição dos membros da banca. Deixa eu deixar de parar a apresentação. Deixa eu ver aqui, como é que faz? Já parou, né? Deixa eu parar aqui.